Mas, por exemplo, assim, o que você acha dessas... Falando da Disney, por exemplo, tá vindo muita coisa que foi lançada lá na década de 90, anos 2000, e agora, como tá sendo relançado, elas estão tendo uma adaptação para os padrões novos É, sociais, assim, né? sim. Mas assim, não tá tendo uma aceitação legal, né? As pessoas, quando. Eu acho que assim, quando as pessoas têm a fidelidade e aquela questão lá lá de trás, que ela tem aquele sentimento. Vou dar um exemplo meu, assim, eu não achei, eu odiei o live action do Rei Leão, porque o Uhum. Rei Leão era uma coisa que eu gostava tanto, mas tanto quando eu era pequeno, que quando eu assisti o live action, tipo, as minhas expectativas estavam muito mais altas do que o filme me entregou. E eles têm uma série de adaptações que talvez o pessoal não tá gostando. O que você acha disso, dessas adaptações de roteiro? Então, ó, olha que interessante, né? Eu vi um exemplo esses tempinhos atrás. Vou pegar, por exemplo, a Pequena Sereia, né? Eu me lembro que quando anunciaram quem ia fazer a Ariel, houve uma puta repercussão sobre isso, né? E assim, se a gente pegar, é que se a gente dividir as duas dividir gerações, a gente consegue sentir esse contraste. Você vai ter a geração anterior que assistiu no cinema ou quando criança viu num VHS Ariel pela primeira vez, certo? Uhum. E você vai ter essa mesma geração que vai ao cinema assistir a Pequena Sereia com a Ariel que não é a Ariel branca que eu assisti. Sim. Então, essa pessoa, ela traz uma certa revolta. Não estou dizendo todo mundo, estou dizendo uma grande parte desse público traz, porque achei, cara, vamos respeitar como que era. Se a ideia, vocês estão fazendo live action, tem que ser assim, assim, assado. Vocês estão entrando, o que muitos dizem, né? Esse politicamente correto e tal. Mas eu vi um vídeo, por exemplo, de uma, de uma mãe que, assim que terminou o filme, né? A filha, acho que foi a filha, eu não sei se era a tia ou a mãe e tal. E era uma menininha, acho que de uns 5 6 aninhos, 7 aninhos, né? Mãe é preta, a filha é preta. E a hora que terminou, a menina chorava de alegria de poder ver uma princesa que está lá, que não era retratada e nunca foi retratada, porque praticamente todas as princesas, até a do sapo lá, né? Eu esqueci o nome da princesa. Tiana. Que até então todas elas eram brancas. E você vê a menina feliz por ter visto a Ariel assim. Então você percebe, por exemplo, que você tem ali claramente a menininha de 7 aninhos, por exemplo, que talvez não tenha sido Representada. impactada pela primeira história. Então, para ela ver a Ariel, que não era a Ariel lá dos anos 90, foi muito importante. Então, existe obviamente, esses dois grandes núcleos de pessoas que entendem e essas mudanças são importantes, e aqueles que falam, cara, não acho isso justo, não deveria ser assim, assim, assado, né? A Disney fica nessa encruzilhada de alguma forma. Poderia ser que ela falasse assim, ó, quer saber como a gente vai fazer um remake disso no sentido live action? Nós vamos respeitar, porque tem um grupo de pessoas que estão falando assim, ó, respeita o original e os próximos, vocês se adaptam aos novos olhares que precisam ser vistos, por exemplo, principalmente a inclusão e tudo mais. Mas eu acho que a opção por ter feito isso gerou esses danos danos, né, para um determinado grupo de pessoas que olhou isso como uma forma equivocada. Não gostei, não achei, não deveria, enfim, né? Esse é um discurso. Mas, por exemplo, é, quando você pensa, por exemplo, nesse sentido das coisas que estão se ajustando, a gente também tem que questionar quem produz isso. Então, para finalizar nossa conversa Uhum. aqui, às vezes eu falo assim para o meu aluno, ó, lá na publicidade, por exemplo. Eu falei, eu não sou publicitário, mas eu dou aula de produção publicitária para os Uhum. caras. Daí eu falo assim, pensa um pouquinho. Os valores, porque a gente tem missão, visão e valores dentro de uma empresa. Hoje você vê algumas marcas, não vamos citar aqui pelo amor de Deus, e que trabalham muito esse sentido da inclusão e da diversidade. E fala que isso é um valor.
Então, pera um minutinho. Eu sempre me questiono, sempre falo isso para os alunos. Cara, será que isso é um valor mesmo para a empresa? Ou, na verdade, isso é apenas uma forma de se adaptar e não ser julgada por não pensar em inclusão, por não pensar em diversidade. Porque, escute, se isso era e sempre foi um valor, por que não aplicaram isso nas publicidades do início dos anos 2000, durante os anos 2000? Você entende? Tipo, trazer mulheres, por exemplo, com os diversos corpos, sabe? Não importa se é a super magrinha ou se tem a pessoa mais cheinha e tal. Tá, se isso era um valor, por que isso não estava lá no início do... Então por que lá em 2000 só tinha mulher magra? Você entende? Então, pera um minutinho, isso é um valor? Ou isso é simplesmente assim, ó, vamos nos adequar, senão ninguém vai comprar nosso produto? Então, daí, da mesma forma que isso funciona para publicidade, você pensa assim, cara, isso é um valor para a Disney? Ou ela simplesmente está fazendo isso porque marqueteiramente eu preciso ajustar as coisas, porque senão vão desgostar de mim, você entende?